macumbeiros! Hoje eu estou aqui no Santuário Nacional da Umbanda, certo? Na cidade de Santo André, na divisa de Santo André com São Bernardo do Campo. E aqui estou falando com o Pai Ronaldo, que está à frente desse santuário, e a gente vai começar a saber um pouco agora da história dele. Antes de eu mostrar o santuário em outro vídeo, primeiro a gente vai saber como surgiu isso. Pai Ronaldo, sua bênção, bom dia. Oxalá quem abençoe a todos nós. Pai Ronaldo, eu queria saber quando foi, em que momento o senhor descobriu o seu chamado dentro da espiritualidade? Veja bem, o meu chamado dentro da espiritualidade aconteceu quase que por acaso. Eu havia sofrido um acidente, estava no Rio de Janeiro, precisando de alguns cuidados e muito pobre, muito pobre, compreende? Já estava dormindo na Gare da Central do Brasil. Uma moça me encontrou e teve a ideia de me levar para um ex-patrão dela, que era médico. Ela não entendia que havia especialidades médicas, que havia nada disso. Ela simplesmente achava que o médico era muito bom e que devia me curar, fosse do que fosse. Esse era o ideal da época. Me levou. Quando eu cheguei ao médico, o médico era otorrino. A gente dizia na época que era médico de ouvido, nariz e garganta. Não, pouca gente conhecia essa expressão também. Mas o médico ficou muito curioso com o meu caso. Eu havia sofrido uma queda e tive compressão dos espaços intervertebrais. Certo? Isso me deixou com algumas restrições. Bem, gente, esse médico tinha um cliente, ele era um otorrino, ele me arrumou um outro colega que tratasse de mim sem din-din. Esse outro colega tratava de mim, mas nós fizemos amizade. Veja, eu vinha de um passado aventureiro, era muito novo ainda, eu tinha me acidentado no circo, fazia parte de um circo, compreende? E fica a curiosidade do médico para saber como é que era o circo, e como é que acontece isso, como é que acontece aquilo. Veja, eu tinha vivência do circo, então contava para eles, olha, o cesto hindu é assim, você senta dentro do cesto, que era um número muito popular aqui na época, você senta dentro do cesto, o mágico vai cobrir com a capa o cesto, e você fica bem quietinho lá dentro, na posição de lótus. Mal ele põe a tampa, ele joga o corpo, fica em volta, de maneira que o miolo fica vazio. Então, toda vez que ele enfia a espada, não é ele quem enfia a espada, é você quem de dentro puxa a espada, para dar a impressão de que ela foi enfiada com força. Enfim, ensinando os truques todos, nós acabamos, ele muito curioso, nós acabamos ficando amigos. Um dia ele disse para mim, olha, eu tenho um cliente que dizem que é milangreiro, você não quer tentar alguma coisa diferente? Eu já tinha feito tração na coluna, tudo mais e tal, e já tinha até criado eu mesmo uma maneira de tentar recuperar essa. Eu tinha que separar o corpo novamente. Eu tinha até inventado aí uma... Bem, ele me apresentou, eu disse eu não queria tentar. Gente, veja bem, eu estava morando no Morro do Ponto, hoje tem um nome muito pomposo, Morro da Promissão, um dos grandes favelões da época. Isso no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, onde eu conheci. E a pessoa que eu conheci era uma pessoa muito boa. Ele era afeminado e ele não se sentia um homem, ele se sentia uma senhora, para ficar bem claro. Então tinha aquele lado maternal de querer. Disse que um dia havia sido acolhido, então ele fazia questão de me acolher. Eu fui parar em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Ele se chamava Joãozinho da Gomeia. A princípio, ele tinha um terreiro em Salvador, na Rua da Gomeia. E depois ele se transferiu para o Rio de Janeiro, compreende? Ele era bailarino. Na verdade, o que ele apresentava, ele se apresentava no Cassino da Urca, no Quitandinha, nos grandes cassinos do Rio.
E o que ele fazia lá não era nada mais, nada menos que o xirê dos orixás, aquela rotativa dos orixás. Compreende? Me abrigou na casa dele, no terreiro dele, onde eu passei mais de 4 anos, compreende? E resolveu cuidar de mim. Foi assim que eu tomei um contato mais direto, no primeiro momento, com o candomblé de Angola, que era o que nós praticávamos. Muito tempo depois eu vim conhecendo. Veja bem, menino pobre, eu queria estudar e queria que me ia virar com algumas coisas. Um parente, que no momento era uma pessoa de relevância, no rádio ainda não existia televisão, acabou arranjando uma maneira de. Primeiro eu fazia publicidade e depois eu passei a trabalhar dentro da mídia como locutor. Fui locutor de várias emissoras aqui em São Paulo, até que por fim eu fui parar quando nasceu a televisão, eu fui parar na TV Bandeirantes. Eu trabalhei junto com a Xênia Bier, que foi a principal estrela da Bandeirantes durante muito tempo. Bom, e isso me colocou na mídia, compreende? E, independentemente disso, eu primeiro me acostumei. A primeira coisa, eu era um praticante incompleto do candomblé. Eu fiz todas as provas, fui raspado, capturado, enfim, tal, mas eu não conseguia dançar para o orixá. A saída do santo era sempre. Mas fui aceito dentro do candomblé, dentro dessa forma. E tinham me ensinado que eu devia ter muito medo da Umbanda. Veja a diferença. Dentro do candomblé, a primeira coisa que nós fazemos é servir o Ipadê para que o Egum não venha atrapalhar os trabalhos. Dentro da Umbanda, a gente canta para o Egum vir participar do trabalho. Há um diferencial muito sério aí. Bem, mas eu me interessei por isso. Quando eu voltei para São Paulo, eu tentei ter a minha voz de candomblé e quebrei a cara, né? O bairro que eu morava era um bairro principalmente de ascendência italiana. O pessoal não via com bons olhos e eu acabei cancelando. Nós não deixava de fazer as minhas obrigações, de fazer as minhas oferendas. Mas isso me punha aqui dentro do santuário. Eu sou filho de Xangô. Aliás, quando meu pai de santo fazia uns 15 dias que eu estava morando na roça, lá em Caxias, ele falou para mim, vem cá, meu filho, nós precisamos definir o seu orixá. Eu tinha certeza que eu era filho de Ogum. Era muito jovem, era corajoso. O orixá Ogum é aquele orixá, monta a cavalo, bacana e tal, orixá de briga. Né? Eu tinha certeza que eu era filho de Ogum, compreende? E era muito temperamental também. Bem, ele jogou os búzios e, para minha surpresa, ele falou, meu filho, você é filho de Xangô. Sinceramente, gente, eu queria bater nele. E revoltei completamente, não pode ser, está errado. Não, meu filho. Os búzios a gente só joga uma vez, e está claro com uma chuva aqui que você é filho de Xangô, compreende? Vocês acham que eu tenho alguma coisa a ver com Xangô, com orixá careca, velho, gordo e baixinho? Nada a ver, não. Deixando o humor de lado, gente. Assim as coisas foram acontecendo. Aqui, onde nós estamos, as pessoas têm a ideia. O pai Ronaldo chegou lá no santuário, onde hoje é o santuário, e encontrou. Eu vou depois mostrar as provas que eu tenho do que eu estou lhe falando. Ele encontrou um bosque muito bacana, foi lá e fez o santuário. Nada mais enganoso. Vocês estão aqui, vocês correram do santuário, certo? Mas quando nós chegamos aqui, só por uma razão, porque eu sou filho de Xangô, eu precisava de uma pedreira para entregar meu mamalá de vez em quando, cada 2, 3 meses. Aí informaram que na Vila Luzita, que é um bairro que fica aqui, tinha uma pedreira. A gente vinha, ninguém tinha carro, a gente vinha de ônibus até a Vila Luzita e depois descia um ladeirão enorme até a entrada do Parque do Pedroso, contornava o lago e saía aqui na esquina, no cotovelo da estrada. E aí chegava aqui. Estava aí bem, uns 40 minutos.
pouco a pé, um pouco andando, nós chegávamos aqui. Só podíamos vir no domingo. Aí a gente chegava, a portaria não era essa, era mais para a esquerda. A gente dava, vou usar a linguagem da época, dá um toco para o porteiro. A gente dava um toco para o porteiro, ele deixava a gente entrar. Ele dizia, estão furando do lado esquerdo. Eu entregava meus quiabos, meu amalá do lado direito. Estão furando do lado direito, entregava do lado esquerdo. Demorou um pouquinho mais, pouca gente vinha aqui, certo? Na maioria eram grupos pequenos, 5, 6 pessoas, 10 pessoas. 15 pessoas já era uma multidão, não era pouca gente que vinha. Eles traziam numa sacola, os santos, imagens de 20 centímetros, né? Aí pegavam um cantinho da pedreira, punha a figura de Oxalá lá em cima, dividia os santos, faziam um altar e faziam os seus trabalhos, né? Eu vinha para cá, trocava de roupa, punha a minha roupa de candomblé, toda colorida, tal como vocês conhecem. Eles vinham para cá, vinham todos de branco, compreende? Eu tocava os atabaques com varas, com agidade. Eles tocavam com as mãos. Quer dizer, havia uma divergência na maneira da gente tocar os trabalhos. E eu percebi, depois de algum tempo, que eles me olhavam feio. Não, o que esse cara está fazendo aqui? Compreende? Os trabalhos deles eram muito mais simples, muito menos elaborados. Mas o meu, na maioria das vezes, era fazer a oferenda, certo? Eu não sabia que tinha uma cachoeira aqui, compreende? Mas eu me dei conta de uma coisa. A gente vinha aqui, alguém que vinha comigo, olha, a outra vez que nós viemos aqui, aquele grupinho estava aqui, compreende? Eu comecei a pensar em me aproximar deles, compreende? Até que eu comprei o meu primeiro carro, um dia enchi de... Coloquei um bolo no carro que a minha sogra fez, uma torta, enchi de refrigerante o carro, vim aqui, e não foi para fazer oferenda, foi para entrar em contato com o pessoal. Fui com o carro até lá no fundo, onde vocês foram. Quando o pessoal passava, eu provocava, vem cá, vem fazer uma boquinha aqui, vamos bater um papinho e tal, procurando puxar conversa com o pessoal. E eu descobri uma coisa, né? Tinha um grupinho que ia para frente, né? Eles iam secos e voltavam molhados, né? Não, lá tem uma cachoeirinha assim, assim, assim. Aí, meu filho, eu raciocinei, onde é que eu vou arranjar um outro lugar que tem uma pedreira, uma cachoeira, né? Não tinha mato aqui, nada, nada. A gente até brincava, puxa, não tem nem mosquito, não pode ter mosquito, não tem mato, não tem nada aqui, compreende? Mas foi assim que a gente tomou conhecimento do lugar. Aí eu me vali de um expediente, gente. Eu trabalhei com o Vicente Leporassi. Vicente Leporassi já não está mais entre nós, foi um grande amigo. Ele criou aqui na Rádio Bandeirantes, antes do nascimento da televisão, ele criou uma programação radiofônica, um rádio-jornal. E para vocês terem ideia, o nome do jornal era O Trabuco. O Trabuco, certo? Ele atirava em todo mundo, não? Saiu fora da... Ele atirava em todo mundo. E eu tinha a credencial da Bandeirantes nessa época, quando trabalhava com a China. Então, o que eu fiz, gente? Eu comecei a pressionar, eu quis saber quem era o prefeito, eu morava em São Caetano, vizinho aqui, quis saber quem era o prefeito, o doutor Nilton Brandão. Aí pedi uma audiência, fui conversar com ele, me identifiquei, certo? Qual é o político que não tem um medinho da mídia? Comecei a forçar ele, né? Estive visitando lá, tal, tem a pedreira, mas o estrago que a pedreira está fazendo, destruiu toda a mata. Como é que o senhor permite isso, prefeito? Não, o senhor já está gravando? Não, não estou gravando nada, eu vim bater um papo com o senhor. Bom, para encurtar o assunto, eu comecei a apertar ele. Se eu levar isso ao conhecimento do Leporassi, você não vai se eleger nunca mais, nem porteiro do edifício. Resultado, eu consegui que parasse a pedreira.
E nessa altura a gente já tinha se visitado várias vezes. Opa, Ronaldo, desculpe me interromper. Então quer dizer que a pedreira não parou porque não quis, porque foi o senhor que apertou lá na prefeitura Não, é para. o que eu te falei. Eu forcei um pouco a barra, primeiro para parar com a pedreira. Sim, sim. Se a pedreira estivesse aqui, eu nunca ia poder fazer Sim. o certo. E em seguida a briga foi feia, compreende? Eu voltei lá para ele me olhou satisfeito. Bom, atendi o teu pedido, né? Pode avisar lá para o Leporace que não tem nada de. Eu falei para ele, bem, vocês fizeram um estrago, né? Agora deixa eu consertar o estrago. Vou consertar o estrago. Eu vou recuperar aquele mato todinho. Você tá maluco, rapaz? Só tem pedra, como é que você vai? Aí a gente iniciou, ele deu uma autorização provisória, aí eu comecei a trabalhar aqui com muita intensidade. Eu consultei uma bióloga, a doutora Joyce Egli Haderman, que era simpatizante do movimento. Ela me disse, para vocês recuperarem isso aqui, vocês vão ter que fazer o seguinte, vocês vão ter que rastelar o fundo da Mata Atlântica, que é todo o entorno, pegar aquele material decomposto, tudo, trazer para cá, ir para o alto dos morros, tirar o pó de pedra que se acumulou, foram mais de meio século de dinamite aqui, né? E você vai colocar esse material lá em cima, compreende? Põe no alto dos morros, que quando chover a chuva te ajuda a esparramar esse material que é biológico, certo? Foi assim que a gente começou. A gente só podia vir aqui no sábado, né? Tinha um dos pioneiros, tinha um caminhão imenso, um caminhão inglês, que nunca mais eu vi outro igual. Marca do caminhão, Thornycroft, caminhão inglês. E a gente ia, enchia 300, 250, 300 sacos, desses sacos de grama fechada, esses que usam para transportar arroz, a gente comprava na zona da cerealista, e enchia com esse material. Trazia para cá no sábado o caminhão pernoitava aqui, a gente voltava no domingo para fazer a segunda parte e varrer, tirar com caco, com pá, com o que fosse, o pó acumulado, que o pó é inerte, nada iria nascer lá em cima. Isso, fazia um colchão dessa grossura, dessa altura. 6, 7 meses depois, isso já tinha se achatado. E vinham as primeiras mudinhas do que de Mata Atlântica, compreende? Foi um trabalho de formiga, foram anos e anos. Para vocês terem ideia, quando eu chegava em casa no sábado, a minha mulher não deixava eu entrar em casa, eu tinha que dar a volta por um corredor lateral e tirar a roupa no quintal. Ela não me deixava entrar em casa, tão sujo a gente chegava. Esse foi o começo, a gente foi trabalhando. Eu vou mostrar para vocês algumas fotos que eu tenho da época. Vocês podem filmar se quiserem, compreende? Mas esse foi um trabalho que nós desenvolvemos durante muitos anos, compreende? Com o objetivo de recuperar. Aqui onde nós estamos, aqui na frente, aqui era o pátio onde ficavam as máquinas. Aqui na frente é um barranco enorme, muito alto, né? Tem uns 14, 15 metros de altura. Não tinha nada. Então, quando chovia, descia o que restou de terra, que tinha de areia lá no meio. Mas foi assim. Eu também joguei com uma coisa. Todo mundo queria ter um lugarzinho no meio do mato só para ele usar, né? Aí eu trazia o pessoal aqui e dizia para eles, olha, está aqui, esse lugar dentro da mata é de vocês, compreende? Ah, calma, pai Ronaldo, não tem mato? Pois é, esse aqui é o problema, né? Planta, né? Me ajuda. Alguns toparam a parada, você encontra ainda eles aqui com áreas em caráter permanente, são os remanescentes. Outros vinham, logo perdiam o entusiasmo, dava um trabalho danado, o trabalho cansa. Mas foi assim que aos poucos a gente foi recuperando isso, compreende? Em algum momento o senhor pensou em desistir, pai Ronaldo? Nessa trajetória? Vários. O que me ajudou também muito foi o seguinte, veja, eu nunca pensei em fazer nada para o Ronaldo, vamos deixar bem claro isso. Vocês não têm ideia de quantas vezes eu recebi o tapinha nas costas, essa campanha você sai comigo. Você pode escolher, olha, você sai para federal, eu para estadual, ou eu saio para federal, você não precisa se preocupar, o caixa do partido paga. Recebi até convite para ser vice-prefeito de São Caetano, de um prefeito que nunca perdeu eleição, compreende?
Prefeito Hermógenes Walter Braga, compreende? Mas se eu pensasse nisso, a partir do momento que eu fosse candidato a que quer que fosse, a minha vaidade falasse mais alto, eu com certeza teria um cargo político. Mas todo mundo ia dizer, aquele filho da mãe só fez isso porque estava em interesse. E eu não queria fazer nada disso, gente. Eu estou brigando pela causa. Eu não estou brigando pelo Ronaldo. Dos encontros que nós tivemos aqui, nasceu a Federação Umbandista do Grande ABC, nasceu o Dia Nacional da Banda, quando nós nos juntamos com outras organizações federativas de São Paulo, e a gente conseguiu aprovar na Câmara Federal o Dia Nacional da Umbanda, dia da primeira manifestação do caboclo da Sete Encruzilhada. Isso exigiu também que eu levantasse toda uma história que eu não conhecia, a história do Zé de Moraes, como nasceu a primeira tenda. E uma coisa vai puxando a outra, compreende? E até que a gente conseguiu dar uma dimensão diferente para a Umbanda, fazendo com que a Umbanda fosse respeitada. Quando eu briguei pelo Dia Nacional da Umbanda, eu fui tão mal compreendido. É uma data no calendário, para que não precisamos de uma data no calendário? Não é, gente. Para conseguir essa data, eu precisei primeiro que um deputado federal, no caso o Vicentinho, me ajudasse, compreende? Fizesse a propositura. Depois eu fui lá no auditório Ulisses Guimarães defender lá diante dos deputados por que a Umbanda era uma religião nossa, compreende? E se era uma religião nossa, não era menor do que ninguém. Nós temos os mesmos deveres, mas temos os mesmos direitos de uma religião, compreende? Eu criei até um slogan. No passado eu criei muita publicidade, quando era publicidade para o rádio. A publicidade do rádio era sempre uma quadrinha. Pílulas de vida do Dr. Ross fazem bem ao fígado de todos nós. Era um laxante granulado, laxante suave. Tudo era assim. Eu criei aqui uma frase quando nós entramos aqui, começamos a trabalhar. Nosso trabalho era completamente diferente. Isto é a nossa igreja. Mata a natureza. Aqui eu tinha tudo o que eu precisava. Eu tinha uma cachoeira, e, consequentemente, eu tinha fonte, certo? Eu tinha pedreira. Não, o que eu fazia aqui? Só podia ser aqui. E não era tão longe de São Paulo, das demais cidades, compreende? Aí, fazendo esse trabalho de recuperação, eu criei uma frase. O umbandista não precisa de uma catedral suntuosa como só o gênio humano é capaz de construir. Ele só precisa de um pouquinho da natureza, como só Deus foi capaz de criar. Está errado, né? A minha filosofia era essa, eu fico com Deus, com a simplicidade, eu fico com o povo, né? Sem pensar em nada além disso. Isso que eu queria deixar bem claro. Se eu estivesse brigando... Olha, aqui onde nós estamos tinha um eucalipto, mais ou menos onde está esse pilar, e um aqui. Um eucalipto já decadente, muito velho. Quando nós começamos, eu amarrava uma corda de um eucalipto no outro, compreende? Punha uma lona em cima, punha o carro de ré e estava aberto o escritório, compreende? Por quanto tempo nós trabalhamos assim, compreende? E esclarecendo o pessoal. Eu trazia o pessoal aqui, mas tem que plantar mas vai demorar, sim, eu não disse para você que era imediato. Né? Muitos aceitaram o desafio e estão comigo até hoje. A grande maioria não quis saber, desistiu. Outros me chamaram de louco e devia ter alguma razão para fazer o que eu estava fazendo. Isso é assim que aos poucos nós fomos construindo o santuário. Vocês estiveram no Vale dos Orixás. O Vale dos Orixás é uma imensa ferradura de pedra. Só que vocês só viram a pedra ali onde tem o Cruzeiro das Almas, onde tem o Xangô, mas tudo lá é pedra. Tudo aquilo é pedra. Com essa técnica que eu expliquei, a gente conseguia fazer nascer planta em qualquer canto, compreende? Eu vou convidar vocês, nós vamos agora entrar na administração, e vou mostrar umas fotos para vocês. Você vai ver, é uma coisa gigante, compreende? Mas isso foi um trabalho que começou há muito tempo atrás. Mais ou menos quantos anos, pai? Quando eu consegui
quando foi inaugurado aqui, já fazia 8 anos e meio. Eu tinha sempre autorização provisória que o doutor Nilton Brandão tinha. O Nilton Brandão terminou o mandato dele, finalmente veio aqui o senhor Lincoln Grillo. Infelizmente, nenhum dos dois está com a gente hoje, já partido. Lincoln Grillo, um bom político, não, isso aqui tem que fazer uma inauguração, era o homem das inaugurações, compreende? Então, ele quis inaugurar o santuário, ele deu o nome pomposo, Santuário Nacional da Umbanda. Tirou do nome do Santuário Nacional de Aparecida, né? Do Santuário Nacional da Umbanda. Fez um auê em torno disso, compreende? Eu tive algum apoio aqui, compreende? Recebeu algumas máquinas para fazer algumas benfeitorias. E agora eu vou mostrar para vocês as fotos. Vamos lá, gente. Bom, vem cá, filho, vem cá. Vocês estiveram no fundo do vale. Este é o mesmo fundo do vale onde vocês estiveram. Só que só tem esses dois lagos. Esses daqui assorearam, compreende? A gente fez o fundo do Vale dos Orixás. Olha, aqui dá para ver que é matinho, não é árvore, não é, dá para perceber. E aqui, vocês estão vendo que é só pedra. Pedra. Eu disse era uma pedreira, é rocha, mais nada. Tá certo? Esta foto é do dia da inauguração. Eu tinha um mundo de gente aqui dentro, gente chegando. Isso aqui tudo ficou cheio de gente. E depois que nós começamos a recuperação, eram só plantinhas no começo. Hoje vocês foram lá, viram que tem árvores. Esta foto, como eu expliquei para vocês, é parte da Inauguração também. da inauguração. Vocês veem mato aqui, Não, só rocha. pedra, pó de pedra que é inerte, não nasce nada em cima. Aqui é a cerimônia que nós fizemos da inauguração e tudo mais. Aqui está a cachoeira, a primeira queda da cachoeira lá em cima, certo? Ela chega até aqui. Bem, gente, Então, mostra. 10 anos depois, já fazia, nesse caso, 18 anos que nós estávamos. Eu coloquei. A recuperação já tinha sido bastante acentuada, já se via alguma arvorezinha. Mesmo assim, havia muita coisa por fazer. Eu coloquei essa imagem no alto do morro, certo? A imagem está lá até hoje, vocês não viram. Não, está coberta. Para chegar, você tem que pegar essa estradinha aqui. Tem que pegar essa estradinha aqui. Aqui assim, subir uma escada, aqui. Subir uma escada que não existia na época, pegar essa estradinha para chegar lá. Mas de qualquer lugar que você estivesse no santuário, você via a imagem. Dá para ver que ainda tinha muito para a gente recuperar aqui, compreende? Mas já tinha um bom trabalho feito. Com certeza. Em qualquer lugar você via. Eu fiz alguns pedestais e as imagens eram em tamanho natural. Mas o que acontecia? As imagens viviam negras. Se o pessoal não se conforma em acender uma vela, tem que acender a vela encostada no santo, compreende? Na segunda etapa, nós fizemos os monumentos que vocês viram. 6 metros de altura do pedestal e, em média, 4 a 5 metros de altura de cada imagem. É que você põe lá em cima, parece que ela encolhe. Foi feita perto de Campinas. O escultor fez questão de fazer ele num galpão que ele tinha na sua casa. Então ele fez a imagem, é de fibra de vidro. Ele fez a imagem e tudo mais. As demais imagens a gente procurou fazer aqui mesmo. E para transportar a imagem para cá. Eu consegui que a polícia militar me cedesse um guincho plataforma, certo? Que era de uso dela. Mas era um Scania, ficava nessa altura a plataforma do guincho. Agora eu coloco uma imagem de 4,5 metros em cima da plataforma. E depois, como é que eu entro em São Paulo?
Então a gente veio para passar embaixo da Via Anhanguera. Foi um custo, porque chegamos lá, a imagem não batia. Nós tínhamos que tirar a imagem, passar o caminhão, levar a imagem Caraca. arrastando para colocar depois. Mas depois disso foi uma vitória, que a gente veio com ela bem arrumada em cima. Na nossa frente, diante do caminhão, tinha uma viatura da polícia militar, compreende? Nós tivemos um concurso de um dos coronéis da polícia militar. Eu tinha trabalhando para mim aqui, hoje já é coronel reformado, aposentado. Na época era segundo tenente, Robson Castro Pio. Ele me ajudou muito na segurança aqui, compreende? E ele tinha conversado com um coronel da PM, e esse coronel se entusiasmou com a ideia. Então, nós fazemos a imagem de São Jorge em cima do caminhão, enorme, certo? E a gente veio, pegou, depois que nós passamos na Anhanguera, pegamos a alça de acesso, vimos. Na Anhanguera não teve problema, compreende? Mas quando pegamos o Cebolão, já começou as dificuldades, né? Passamos em frente ao aeroporto, aquela avenida do aeroporto, para chegar até na Anchieta, compreende? Aí, quando tinha um viaduto assim, eu passava aqui. Mas logo adiante tinha um outro viaduto que era assim, aí passava. E era o caminhão da polícia, o carro da polícia, o caminhão, 4 veículos nossos com faixas, certo? Era aquela procissão, certo? O pessoal me adorou, viu? Eles xingaram tanto. Pai Ronaldo, era isso que eu ia... Fizeram o diabo, e o coronel xingando feio, certo? Porque o pessoal não queria dar passar. Bem, gente, foi assim que a gente conseguiu, certo, colocar a imagem de algum que é bem na frente, ele não é o defensor, não bem na frente. As demais imagens, o Xangô, a gente não colocou, não fez o tratamento, pelo contrário, de vez em quando eu tiro um pouco o mato que nasce atrás de Xangô, tem que ser rocha. O Cruzeiro das Almas tem que ser rocha. Mas aquele paredão de pedra era onde o pessoal arrancava rocha, é tudo aquilo é só rocha, compreende? E nós plantamos em cima de pedra, certo? Depois que eu já estava com alguma estrutura, volta e meio o doutor Newton Brandão aparecia aqui, compreende? De vez em quando ele trazia alguém que vinha de fora para conhecer o santuário, mesmo quando ele não era mais prefeito. Acabamos nos tornando amigos, compreende? Como sempre acontece quando você quer fazer alguma coisa de bom, compreende? Então foi assim que nasceu o santuário. Agora, a briga paralela sempre existiu, né? Briga por transformar pelo dia da Umbanda. Né? Nós estávamos para baixo do rodapé da sociedade, nós não éramos ninguém, gente. O pessoal dizia que isso era folclore, mas deu uma mão de obra danada, O senhor fala muito, eu vejo que na sua história o senhor foi uma pessoa muito engajada. O senhor sempre foi uma pessoa engajada. O senhor sofreu muitos ataques pela sua religião? Ah, sim. Veja bem. Eu estaria mentindo se dissesse que passei incólume durante tudo isso. Eu fui em inúmeras ocasiões, compreende? Certo? Em inúmeras ocasiões, eu fui hostilizado pela prática da religião. Em primeiro lugar, eu morava num bairro, o bairro do Cambuci, um bairro de predominância de imigrantes italianos, né? Não aceitavam isso de jeito nenhum. Era igreja, compreende? Certo? Eu nunca me indispus com a igreja, sempre tomei o cuidado. Não é comprando inimigos que nós vamos fazer a paz, não é arranjando inimigos. Mas, como diz o ditado, os amigos a gente procura ter por perto, os inimigos um pouco mais perto. Compreende? Certo? Sempre tive muito cuidado no lidar com as pessoas, compreende? E sempre procurei mostrar uma coisa que eu acho muito importante. A Umbanda, o Candomblé, os cultos afro, de uma forma geral, certo? São remanescentes do escravismo, gente. E nós não podemos nos esquecer disso. Certo? E foi o braço escravo que fez o Brasil, gente. Quando houve a libertação dos escravos, libertaram os escravos, tudo bem. Aí pegaram para o escravo e disseram, olha, está aqui, tem uma passagem da Varig para você voltar para a África, tem uma indenização. Foi isso que aconteceu. Mas vocês estão livres para quê? Não morrer de fome.
Onde é que vocês vão trabalhar? Exatamente onde vocês eram escravos, ganhando um salário de miséria, compreende? Alguns, a grande maioria, acabou ficando onde estava, nas situações mais precárias possíveis. Um número bem grande procurou onde eram portos de mar, né? A maioria deles já nascidos aqui nem sabia como é que era a África, não tinha ideia, mas tinha o relato dos pais, tudo mais tal. Em torno de onde havia porto de mar, Salvador, Rio de Janeiro principalmente, se ficaram verdadeiros cinturões de misérias, compreende? Grupos arregimentados na periferia da cidade, compreende? Que de uma forma ou de outra mantiveram. Quando da escravatura, veja bem, o escravo não, chegou aqui, me tornou ele escravo, tudo bem, eu sou escravo, agora eu vou ficar bonzinho, fazer tudo o que você quer. Não foi isso, não é verdade, gente. O desejo da liberdade é inerente ao ser humano, compreende? Certo? Ele sempre sonhou, um dia nós vamos dar um pau danado nesses brancos, vamos pegar suas canoas e vamos embora. E quando houve a libertação dos escravos, isso aqui era uma África. Para cada 100 negros não tinha 5 brancos, essa que é a verdade. Nós tivemos que aproveitar, o Brasil teve uma sorte danada que teve a Primeira Guerra Mundial, 14 a 19, certo? E o pessoal, a guerra na Europa, e o pessoal na Europa estava passando fome. Então tinha o desejo do pessoal de mudar. E quem está bem na sua terra não sai. Sai quem quer melhorar. É verdade. Certo? Foi assim que a gente começou a chegar bem mais brancos aqui, compreende? Certo? Na busca de um lugar melhor, compreende? De um espaço melhor. Certo? Mas pegaram aqui e quebraram a cara também. Né? É bem Em pior. 1924 houve uma rusga entre a dupla Café com Leite. Café com Leite era Minas e São Paulo, quem assumia a presidência. Né? Aí o de Minas resolveu bombardear São Paulo, assustou os imigrantes que estavam aqui. Em 1932, Getúlio veio lá do Rio Grande do Sul e teve a Revolução Constitucionalista de 32. Veja bem, 24, 32, compreende? Foi uma carnificina danada, compreende? Certo? Tanto que o governo baixou uma norma que, quando os que estavam aqui escreviam por parentes da Europa, não vem que não é essa moleza, não. Não é tão boa assim, né? Comendo aqui, a coisa